Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lavínia e é um prazer estar aqui novamente ao vivo pela NUC. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, bem importante e que vai agregar aí na vida de muitas famílias que nos seguem, ok? Para começar, eu vou apresentar a doutora Ana Elisa. Olá, boa noite. Boa noite, doutora. Ela é pediatra e neuropediatra pela Faculdade de Medicina do ABC. Possui título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, residência em neurologia pediátrica pela Faculdade de Medicina do ABC. Possui título de especialista em neurologia pediátrica pela Academia Brasileira de Neurologia e especialização em doenças neuromusculares também pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela é neurologista assistente do Departamento de Neurociências da Faculdade de Medicina do ABC e atua na preceptoria de residentes da neurologia infantil. Então, com esse currículo todo, né, doutora Anelisa, não poderíamos ter convidado a melhor pessoa para falar sobre transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Obrigada pelo convite, Lavínia. É um prazer estar aqui falando um pouquinho de TDAH para vocês. Ai, que ótimo. E para começar, eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho o que é o TDAH. Então, vamos lá. As características clínicas essenciais do TDAH é como o próprio nome do transtorno diz, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, nós temos que ter padrões, né? De impulsividade, de desatenção e de hiperatividade permanentes na vida desse paciente e que tenha algum tipo de repercussão, né? Que seja aí na vida social, que seja na aprendizagem, que seja aí no convívio dessa criança, desse adulto ou desse adolescente, né? Certo. E o TDAH, realmente ele é muito frequente, porque assim, a gente observa nas escolas um número absurdo de crianças com esse diagnóstico, então... como você quantifica isso? Se é mesmo um problema aí que é muito frequente nas crianças, com que idade a gente pode estar observando? E queria que você explicasse um pouquinho. Então, Lavínia, realmente nós temos uma prevalência aí relativamente alta, né? No Brasil, nós temos em torno aí de 13% de pacientes com diagnóstico de TDAH. Temos que pensar que temos pacientes nessa porcentagem que não estão diagnosticados e tem pacientes também que estão diagnosticados de uma maneira que não é correta, né? Certo. Não é porque uma criança é um pouco mais agitada, ou um pouco mais hiperativa, ou um pouco desatenta que ela pertence ao TDAH, né? Mas, assim, é comum, né? É cada vez mais prevalente a gente vê o déficit de atenção e hiperatividade. E o porquê disso também, né? Antigamente era muito negligenciado o Lavínia, esses pacientes como pacientes que são, ou crianças, né? Preguiçosas, que não sabem aprender, muitos até tidos como deficiente intelectual por conta disso, né? Então era um diagnóstico que não era conhecido. Na verdade, não era aceito, né? Porque nós temos relatos desde 1700, 1800 de pacientes com essas características, tá? E, então, o importante, né, dessa prevalência é que esse diagnóstico tenha sido feito por um médico que está apto a fazer esse diagnóstico, né? Seja o neurologista adulto, psiquiatra ou neuropediatra. Ah, ok. É muito importante a gente deixar isso claro, né, doutora? Para as mamães, papais, as pessoas que estão nos assistindo aí ficarem atentos e aí levar o profissional adequado, né? Exatamente. Para que tenham um diagnóstico adequado aí mesmo e aí um futuro tratamento, né? Sim, e muitas vezes, né, nós como médicos sozinhos também é difícil fazer esse diagnóstico, porque a criança pode chegar aqui no consultório e simplesmente se comportar de uma maneira que não é que ela se comporta na escola. Fora do padrão normal. Que apesar, né, da impulsividade, da hiperatividade, eles têm uma capacidade em alguns momentos de se autorregular.
né? Então, às vezes, o paciente chega aqui, fica sentadinho, quietinho, responde tudo, parece que não é o que a família está referindo, né? Então, é muito importante o que os pais nos trazem, o que a escola nos traz, então, um relatório da escola, uma visita escolar. E dizem que a maior quantidade, prevalência maior é em meninos do que meninas, como que é? Sim, o TDAH, ele é mais prevalente em meninos e principalmente o tipo hiperativo e impulsivo ou misto, né? O que nós vemos aí nos estudos é que o tipo desatento pode ser o tipo mais comum nas meninas, que até algumas vezes é nem diagnosticada, né? Porque a impulsividade e a hiperatividade chama muito mais atenção do que a desatenção, né? Como se incomodasse muito menos o meio dessa maneira. Então, às vezes, as meninas ficam de lado sem diagnóstico, mas a prevalência maior é realmente nos meninos. Ah, então tá. Eu não sabia, não. Para mim, era uma coisa que não tinha muito essa... Tá. Existe uma causa definida para esse transtorno? Não existe uma causa única estabelecida, Lavínia. O que nós vemos é que são causas multifatoriais e existe sim um componente genético. Tá. Mas apesar de ter esse componente genético, nós não conseguimos, por exemplo, pedir um teste genético específico que venha e que comprove o TDAH. Entendi. O que nós temos comprovados é se tem pai ou mãe, né, parente de primeiro grau, principalmente, com diagnóstico de TDAH, essa criança tem de 2 a 8 vezes mais chance de ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E tem alguns estudos bem bacanas que eles avaliam gêmeos e pacientes adotivos também numa mesma família que tem déficit de atenção e hiperatividade. E essa conclusão foi realmente tida a partir desse estudo comparativo. Então, tem uma questão genética, tá? E fator ambiental também, né? O ambiente que essa criança está inserida, a rotina que a criança recebe, os hábitos familiares, isso pode influenciar um pouco também. Certo. E se houver alguma intercorrência durante o parto, isso também influencia no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Pode influenciar, Lavínia, não é uma certeza, né? Mas, por exemplo, uma criança que nasce com baixo peso, uma mãe que teve eclâmpsia durante a gestação, essa criança pode ter uma chance maior de ter um TDAH, mas também pode não ter, não é uma certeza. Tá? E a exposição materna a substâncias, né, como álcool, tabaco, isso também temos comprovação que pode aí ser um fator de risco para o déficit de atenção e hiperatividade. Ok. E quais os sinais? Eu acho que essa é uma pergunta que os pais que estão nos assistindo aí devem ficar curiosos. Quais os sinais e sintomas que os pais devem ficar atentos, que pode variar, né, de uma criança para outra, mas que assim, ficamos com a pulguinha atrás da orelha, pode ser que seja, pode ser que não, mas é melhor passar por uma avaliação, como você falou. Isso. Primeiro que uma criança abaixo de 5, 4 anos é muito aceitável que seja um pouco mais agitada, né? Um pouco mais hiperativa, que não tenha... E aí o diagnóstico fica mais difícil, doutor? Mais difícil, isso. Mas tem que avaliar mais detalhes, né? Por exemplo, uma criança extremamente inquieta, sobe e desce o tempo todo das coisas, se coloca em risco, muita impulsividade, dificuldade de esperar a própria hora, né? Tá o adulto ali conversando, interrompe a conversa de adulto o tempo todo, uma criança que se mexe o tempo todo, mexe mão, mexe perna, sempre cutucando alguma coisa, a criança que a escola refere que não consegue ficar sentada na cadeira em nenhum momento. Certo. Um pouquinho já levanta, muitas saídas da sala de aula, e sempre com alguma desculpa, né? Quero ir no banheiro, tô com fome, tô com sempre algum motivo para sair desse foco, né? Aí pensando na parte aí de desatenção, pensando numa criança muito desorganizada, que tem dificuldade de se organizar para o próprio estudo, que perde os materiais escolares, que, por exemplo, perde os próprios pertences, né? A criança chega em casa, a mãe comprou todo o material, poxa, voltou só com a borracha, cadê o restante? Tem que estacionar em algum lugar, atravessar a rua sem olhar, esquecer muito luzes de casa aceso, um pouco de falta de memória, e alguns outros sinais e sintomas que às vezes parecem ser de ansiedade, que não necessariamente né? Por exemplo,
o viver muito o amanhã, não pensando muito no hoje. O que vai fazer amanhã? Atropelando muito as ideias. Então, isso é algo que tem que ficar de olho também. Uhum. E o que temos que pensar, o Lavini, ter em mente, que qualquer sinal e sintoma isolado não faz diagnóstico, né? Tudo isso tem que fazer parte de um conjunto, né? Tem os critérios diagnósticos do DSM-5, né? E esses critérios, eles precisam estar presentes, persistentes por mais de 6 meses na vida, seja da criança, do adolescente ou do adulto, e ter surgido a maioria deles antes dos 12 anos de idade. Ah, sim. Então, são critérios aí importantes para ti. E estar em mais de um local. Não pode ser só assim na escola e em casa ser tranquilo, ou ser só na escola e em casa tranquilo. Tem que estar em mais de 2 ambientes, esses sinais e esses sintomas. Tá? Ah, sim. Então, assim, eu acho que são várias. Poxa, acho que a gente falou junto. Pode terminar, doutora. Irritabilidade também é algo que tem que ficar de olho, que pode pertencer ao TDAH, a dificuldade de lidar com frustrações, né? A dificuldade de receber o não. Claro que toda criança tem um pouquinho disso, né? Tem que ver quão exacerbado esses sinais, esses sintomas são para a gente fechar um diagnóstico ou não. Certo. Então, eu acho que, assim, para concluir isso tudo, doutora, que você acabou de dizer, assim, as crianças vêm com várias características, e não uma coisa isolada, outra isolada, são várias características que vão aí montar um quebra-cabeça de que eles têm mesmo diagnóstico. Exatamente, não é só um sinal, nem só um sintoma. E lembrando que esses sinais e sintomas têm que estar causando algum déficit na vida dessa criança ou desse adolescente, né? Seja um prejuízo escolar, um prejuízo social. Porque se tiver uma impulsividade, ou uma hiperatividade, ou uma desatenção e tiver tudo bem, vida que segue, não é? Certo. Uhum. E até aí a criança já sabe. Até aí a criança já vai sabe lidar com isso e não está interferindo e nem prejudicando. Exatamente. Temos que pensar que existem personalidades diferentes, comportamentos diferentes, né? O que nós não podemos querer tipo, nivelar todo mundo, né? Que toda criança chegue, sente, preste atenção na aula, que tenha um comportamento aí robotizado igual para todo mundo. As pessoas, os indivíduos são diferentes separadamente, né? Certo. Não pode ter o prejuízo, né? E também o que a gente pensa das crianças pequenas de se colocar em risco, né? Tem criança que é tão impulsiva que corre risco de pular de uma janela, atravessar a rua correndo, subir em árvore, ser muito inconsequente, né? Uhum. E isso daí pesa para o diagnóstico também. Tá. Doutora, tem uma seguidora nossa que está assistindo a nossa live que perguntou, a Joana, a ansiedade social tem a ver com déficit de atenção e hiperatividade? É que é o seguinte, a ansiedade, ela pode ser uma comorbidade do TDAH, então serem duas coisas separadas, né? Duas patologias juntas, ou o paciente pode ser tão impulsivo que dá a impressão de ser ansioso. Entendi. Aí é o momento de uma consulta criteriosa, né? A gente até precisa da psicoterapia junto, para ver se esse paciente precisa tratar essa ansiedade antes de tratar o TDAH, ou se tratarmos o TDAH, a gente melhora tanto essa parte de impulsividade, de inquietude, que melhora essa falsa ansiedade que parece que esse paciente tem. Acaba que a gente chama ansiedade coisas que não são de ansiedade. Certo. E como se dá o diagnóstico? Então, aqui a gente já falou, né, das características de como a criança tem que se comportar, né? O que a gente pode estar observando na criança para ter esse diagnóstico, mas mais precisamente aí, como que você faz um diagnóstico? Olha, ele vai precisar ser medicado, vai precisar de um tratamento, então eu queria que você desse aí algumas sugestões aí, como vai daqui para frente o diagnóstico. Lavínia, no TDAH não existe um exame específico que a gente possa fazer, né? Não tem indicação, por exemplo, de fazer ressonância magnética de crânio, não tem indicação de eletroencefalograma, não tem nenhum marcador genético ou de algum exame de sangue que feche diagnóstico, tá? O diagnóstico do TDAH, ele é puramente clínico.
Então, é o que a gente vê na criança, o que o pai e a mãe traz e o que a escola também nos aponta, tá? Uhum. E temos esses critérios do DSM-5. E o que pode nos ajudar muito a fechar um diagnóstico aí correto e bem estabelecido é a avaliação neuropsicológica. A Aham. avaliação psicológica ela é feita por uma neuropsicóloga, né, onde ela vai aplicar testes que são padronizados, aí vai ter tanto teste de TDAH, teste de ansiedade, o teste do QI, então fica muito mais rica a nossa avaliação e Avaliação. criterioso para fazer esse diagnóstico. Alguns pacientes chegam, não dá dúvida na consulta, e só pelo que os pais referem. Outros, quando tem uns sinais aí um pouco mais sutis, ou quando nós pensamos também, Lavínia, nas comorbidades, né? Que se eu tenho uma doença psiquiátrica que justifique esse comportamento, eu não posso fechar o diagnóstico de TDAH. Por exemplo, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, o próprio transtorno do espectro autista. Então, eu preciso Sim. descartar ou fazer outros diagnósticos associados da parte aí neuropsiquiátrica. Entendo. Sim, e aí, assim, então, tem também uma outra seguidora que perguntou, Cibele, com quantos anos é mais provável, e assim, que a gente tenha que falar, não é só um comportamento que ele é agitado, não, eu preciso estar indo ao neuropediatra, depois fazer avaliação com a neuropsicóloga, como você explicou. Acima dos 5, 6 anos, nós temos os testes mais apropriados para essas crianças, né? Mas não é proibido o diagnóstico antes dos 5 anos. Se a criança tem aí muito sinal e muito sintoma e muita alteração comportamental, dá sim para vir para uma avaliação ou até mesmo fazer avaliação neuropsicológica antes de chegar os 5, 6 anos. Mas geralmente é essa idade. 5, 6 anos a gente consegue fazer um diagnóstico mais certeiro por conta de maturidade cerebral e por conta também desses testes serem padronizados para essas crianças um pouquinho mais velhas. Certo. Tem uma outra seguidora, doutora Luciana. É, como uma mãe organizada lida com a bagunça da criança com transtorno e déficit de atenção? Então, o ideal é essa mãe ajudar a criança a se organizar, né? Mas sem excesso de acaba que fica uma neurose da parte das mães, né? Como já tem uma organização excessiva. Tem que tentar fazer um equilíbrio, ajudar a criança do TDAH a se organizar, porque realmente eles têm muita dificuldade, né? Horário, organização de material escolar, e às vezes, Lavínia, até horário assim para banho, eles se perdem, fica. Eu acho que assim, tem que colocar uma rotina e uma ordem, às vezes Exato. escrita, não é? Exato, mas também não pode esperar que você chegue, poxa, como o quarto está organizado, como faz tudo certinho, tem que tentar ter um equilíbrio para a família também viver em harmonia, né? Isso não acaba que vira um verdadeiro pé de guerra dentro de casa. Mas é essencial a rotina para o paciente com TDAH, saber o que vai acontecer em cada horário para ele conseguir se organizar e ter um sucesso aí no dia a dia, até mesmo no desempenho escolar. Os pais viram muito isso agora na pandemia, nas aulas online, né? Que muitas vezes era só a escola que referia, poxa, tá desatento, poxa, hiperativo, e às vezes os pais têm um pouco de dificuldade de ver isso e de aceitar. Então, teve um ponto aí positivo, né, desse isolamento social, dos pais acompanharem mais de perto e perceberem realmente a dificuldade que o filho precisa de ajuda, muitas vezes, aí da parte médica para ter uma boa evolução aí da parte escolar. Ótimo. E quanto mais eu não tenho, assim, eu não sei muito se isso interfere, mas quanto mais velho for a pessoa, quanto mais velha for a criança, é mais difícil ou não tem nada disso? Mais difícil fazer o diagnóstico ou tratá-la? A evolução do tratamento. A evolução. Aí depende, Lavínia, porque, por exemplo, se chega um adolescente que conseguiu ir bem até a adolescência, tudo bem. E agora começou a exacerbar mais sintomas. A gente consegue fazer diagnóstico e introduzir tratamento também. Okay. Não necessariamente esse paciente, o mais clássico para todo mundo que está vendo entender, é quando começa a alfabetização, né? Entre 6, 7 anos, começa a ter a dificuldade escolar, e a escola consegue mostrar mais claramente para os pais que realmente existe uma dificuldade, é quando esses pacientes chegam para nós.
Certo. Alguns chegam posterior que conseguiram ser alfabetizados e depois que aumenta a complexidade, né? Mais matérias, mais conteúdo, que começa a ter mais sintoma e começar a não ter um bom desempenho escolar. Mas isso não interfere muito, não, Lavínia. O que é ruim é quando o paciente não está alfabetizado, não tem o diagnóstico, e isso vai virando uma bola de neve, né? Fica com déficit escolar aí. Sim, prejudica, né? Começa a prejudicar. E deixa de ser só uma dificuldade de aprendizagem e passa a ser um transtorno ansioso e até mesmo um transtorno depressivo, porque começa a ficar mais velhinho, né? Começa a ter 8, 9 anos. Por que eu não estou conseguindo? Por que todo mundo faz? Aí vem a história do bullying, dos transtornos ansiosos. Começa a perceber que é diferente, né? Exatamente. Aí isso é um grande problema. O paciente que precisava de um diagnóstico precoce, que já tinha sintoma muito precocemente e que não foi tratado de uma maneira adequada. Tá? E assim, remissão sobre mais ou menos a porcentagem de crianças que vão apresentar os sintomas na vida adulta e como que funciona? A maioria persiste, Lavínia. Tem uma porcentagem em torno de 15% que fica com o quadro completo, e em torno de mais ou menos 60% com alguns sinais e sintomas ainda aí na vida adulta e etc. Poucos remitem totalmente, né? Mas se receber um tratamento adequado, o diagnóstico no momento certo, tem grande chance desse adolescente, desse adulto, ter um sucesso na sua vida, né? Conseguir ingressar na faculdade, conseguir ter um bom emprego. E o que a gente vê muito nesses pacientes que não têm um diagnóstico precoce quando necessário, não consegue parar emprego, vai de um emprego para o outro, tem muita insatisfação pessoal, tem muito insucesso na vida amorosa, então não consegue manter um relacionamento. E tem comprovação aí em estudo científico que as meninas têm mais chance de gravidez indesejada, de gravidez na adolescência. E tanto menino quanto menina, mais chance de abuso de substâncias ilícitas, de álcool, por conta, talvez, aí de um TDAH não tratado de uma maneira aí adequada, né? Certo. E, infelizmente, uma maior chance de suicídio também nesses pacientes quando não tratados de uma maneira adequada. Tá. Tem uma outra seguidora nossa, Beth, que perguntou: é comum o diagnóstico tardio e quanto ao prognóstico muda muito em relação ao diagnóstico precoce? Então, assim, muda o tratamento se for diagnosticado mais tardiamente? O prognóstico para um paciente que necessitaria de um diagnóstico precoce muda sim, porque tudo isso que eu citei de insucesso da vida pessoal, insucesso da parte do trabalho e escolar, isso nós podemos evitar antes, né? Então, se você fizer o diagnóstico precoce, esses transtornos aí associados, né, de ansiedade, depressão, podem sim ser evitados e o paciente conseguir ter uma vida completamente normal, estar adaptado e apto a uma vida social. Tá. E aí, doutora, uma coisa que me surgiu uma dúvida: os pacientes diagnosticados aí vão ser medicados, logicamente, a maioria deles. Como funciona isso? Só quem tem o transtorno diagnosticado todos eles vão ser medicados ou não? Como funciona? Primeiro ponto é o diagnóstico correto, né? O diagnóstico aí preciso. E nós podemos separar o TDAH em leve, moderado e grave, de acordo com as repercussões que tem no dia a dia dessa criança, ou desse jovem, desse adolescente ou desse adulto. A terapia realmente de primeira escolha que mais responde é a medicamentosa. Tá. Antes de ir para a medicamentosa, nós podemos tentar terapia cognitivo-comportamental com a psicóloga, é fundamental, é um aliado aí muito importante. A conversa com essa família, né, para a família se organizar, se estruturar, como essa mãe falou, como meu filho é muito desorganizado. Então, é fundamental ajudá-lo a se organizar, ajudar no estudo, talvez uma psicopedagoga, né, para ajudar e ter meios. Direcionar, né? Eu acho que sim, eles sempre precisam de um direcionamento, senão sai do trilho. Exatamente. É como se fosse mesmo isso. A pessoa
tem que. Opa, tá saindo do trilho, vamos direcionar de novo. Acho que tem que ter um pouco de paciência, né, em lidar com essas situações. Paciência e persistência, Lavínia, porque não vai ser numa primeira vez que vai responder positivamente, né? Tem que ir adequando essa rotina. Sim. Isso. E os esportes também são muito aliados, né? O exercício físico, porque quando nós fazemos exercício físico, nós liberamos hormônios que nos possibilitam ficar mais concentrados e os hormônios também do bem-estar, né? Então, é um grande aliado aí do tratamento do TDAH. Não que a criança vai ficar mais calma e menos hiperativa, né? Que a energia deles é um pouco inesgotável. É surreal, não é? Exato. Mas é um bom aliado, né? Na verdade, o esporte ajuda em muitos fatores, né? Lógico. Para a parte de aprendizagem e comportamento é bem importante. Certo. Mas aí tentamos a parte de terapias, ajuste de família, ajustes de escola, né? Que esse contato médico-escola também é super importante. Não respondeu positivamente, ou desde o início nós vemos um paciente aí que conseguimos classificar entre moderada e grave, a terapia farmacológica é indicada. Tá? E o que os estudos comprovam que a resposta à terapia farmacológica é muito superior a essas anteriores que eu citei. E mesmo quando introduzida a terapia medicamentosa, o ideal é todos esses outros tratamentos estarem aí associados aos fármacos. Certo. E aí, então, vamos lá. Foi dado o diagnóstico da criança e a criança está sendo medicada, a gente percebe a melhora, e aí esse medicamento, ele vai ser para a vida toda. Como funciona essa parte a evolução do caso, né? Assim, gente, será que porque eu acho que as mães devem pensar e ficar meio que preocupadas. Será que o meu filho vai ter isso a vida inteira? Vai ter que tomar o medicamento a vida inteira? Vai ter que ser, na verdade, guiado a vida inteira, depois que cresce, não é pela mãe, mas sei lá, por alguma outra pessoa? Como funciona isso? Isso é muito individual, né, Lavínia, que vai variar de acordo com a resposta clínica do paciente, mas de tempos em tempos, períodos, nós podemos tentar reduzir a dose de medicação e ver como esse paciente responde, né? Aí, às vezes, os pais ficam, poxa, mas vai ficar dependente para o resto da vida, vai ter que tomar o resto da vida. Nós não interpretamos isso como uma dependência, quando a medicação é colocada de uma maneira adequada. Nós colocamos como o paciente necessita dessa medicação, né? Que para explicar um pouquinho aqui dos fármacos, como é que funciona. A primeira linha são os psicoestimulantes. Sim. Que o que temos hoje no Brasil é o metilfenidato e a lisdexanfetamina. E essas medicações, elas agem em receptores do sistema nervoso central, principalmente a nível de noradrenalina e dopamina, aumentando essa concentração do paciente. E o paciente TDAH, ele tem esse déficit, entendeu? Então, não é porque ele vai ficar dependente da medicação, é que ele já tem esse déficit. Então, a medicação vai ajudá-lo a equilibrar, teoricamente, colocar esses hormônios nos receptores que precisam estar, entendeu? Pode ser que com o amadurecimento, com a vida adulta, entrando na faculdade, que é algo que queira fazer, que não precise mais da medicação, ou que no decorrer a criança ou o adolescente consiga se autorregular. Poxa, a medicação me ajudou nesse momento, mas agora eu já não preciso mais dela, porque teoricamente eu aprendi os passos que eu preciso fazer para eu ter um sucesso. Sim. E outra coisa que os pais perguntam muito, Lavínia, é efeito colateral, né? Isso. Poxa, meu filho vai passar mal, não vai ficar legal. Os principais efeitos colaterais que nós vemos dos psicoestimulantes é realmente a falta de apetite. É claro que existem outros, né? Aumento de sudorese, a mão pode ficar suando um pouquinho mais, um pouquinho de náusea, às vezes mais vontade de ir no banheiro, mas geralmente coisas sutis, tá? Não é tão frequente esses outros efeitos colaterais. E assim, tomou a medicação um dia, o paciente não adaptou essa medicação, suspende e tenta um plano B, um plano C, um plano D, né? Os pais realmente ficam muito ansiosos em relação a isso, mas se você tem um segmento adequado com o seu médico de confiança, você consegue fazer esse manejo dos fármacos aí sem nenhum problema, tá? Que ótimo, que eu acho que na prática
Você quer perguntar alguma coisa? Não, pode falar. Depois eu pergunto. E às vezes os pais realmente têm muita resistência, e eu entendo perfeitamente, né? Poxa, eu vou prescrever uma medicação para o meu filho, devo ou não devo? Mas depois que aderem à terapia e que vem a melhora da criança, né? Já teve criança chegar no consultório da mãe tá emocionada, poxa, a primeira vez que meu filho foi convidado para uma festinha de criança, porque ele era o excluído da classe, poxa, agora tá lendo. Chega a ser algo emocionante mesmo, né? Parece às vezes um detalhe, mas você salva a vida da criança, né? Você salva a vida social, você salva a vida escolar, e realmente tem uma resposta aí bem positiva e satisfatória para nós aqui como médicos. Ai, que ótimo. Eu acho que essa é a preocupação maior dos pais, né, em relação aos medicamentos, a funcionalidade aí desses medicamentos. E você havia dito uma coisa bem importante, que é o medicamento que, assim, ele vai servir para aquele dia. E aí, se de repente não fizer o efeito desejado, no outro dia ele já A não criança tá tudo bem, tá tudo bem. Tem uma metabolização rápida essas medicações, né? Tem uns que duram 4 horas no organismo, outros só duram 8, e tem uns de ação prolongada que podem durar de 12 a 13 horas no organismo. Então, se não se adaptou, no outro dia, vida que segue, ou podemos titular melhor essa medicação, começar numa dose mais baixa, ou mudar para uma outra classe. E às vezes os pais falam, não quero mudar a personalidade do meu filho, não quero que o meu filho fique dopado. Essa nunca vai ser a intenção, né? Perder a essência da criança, jamais. A intenção é simplesmente ajudá-la a se regular para conseguir ter aí uma boa funcionalidade. Sim, melhorar o que está aí dificultando que ele se desenvolva aí da melhor forma possível e que se adeque, na verdade, ao ambiente social, né, dele, da idade. Então, eu acho que essas suas, que você disse aí, todos esses problemas e dicas, eu acho que é importante mesmo para que a mãe fique atenta e aí procure o quanto antes como você disse, um neuropediatra, um psiquiatra, uma neuropsicóloga, que aí acho que em conjunto vai... Consegue fazer um bom diagnóstico. Que ótimo. Voltando um pouco mais aí para as medicações, Lavínia, também não são só os psicoestimulantes que podem tratar e ajudar tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade, né? Tem os fármacos de outras classes, né? Como os antidepressivos, algumas classes de antihipertensivos que também podem ajudar. Então, caso o paciente não se adapte a essa medicação que a gente chama de primeira linha, existem outras que nós podemos prescrever também. Então, avaliado aí individualmente, para cada paciente, o que for melhor para ele e para a idade, a tolerância, na verdade, né? Com certeza, Lavínia, porque a exclusão social desses pacientes é muito grande, né? É muito triste você pensar uma criança excluída, um adolescente excluído, ele se sentindo fora aí da turma, é bem complicado, né? Então, o diagnóstico e o tratamento é essencial para o sucesso e para uma felicidade desse indivíduo também, né? Sim, claro. Eu gostaria de te agradecer, doutora. Gostaria que você terminasse com se tiver alguma coisa aí que a gente não conversou e que você queria estar completando, por favor, fique à vontade e depois a gente termina a live. Não, Lavínia, acho que era isso mesmo, né? A importância dos pais ficarem atentos aí ao comportamento mais agitado, mais hiperativo, mais impulsivo, também a essa parte de desatenção, né? Quando parece que a criança está muito no mundo da lua, quando é chamado e não vem, parece, às vezes passa, nossa, parece que nunca me escuta, né? Exato. E um detalhe importante, Lavínia, acho que já tem um tempinho aí. Essas crianças são muito capazes de se concentrar, por exemplo, num eletrônico, num videogame, ficar ali 1, 2, 3 horas. E o pai, poxa, mas se concentra, então não é o diagnóstico. Isso é muito característico do TDAH. E incapacidade de ficar aí 1, 2 minutos num livro, por exemplo, por conta dessa ativação desse sistema que eu citei aí para você. Entendi. Eu acho que, assim, atividades que, para eles, são prazerosos, eles conseguem ficar atentos, mais atentos. Exatamente isso. Se sente prazer, consegue ter essa concentração.
atividades que para eles, ai, que saco, tem que estudar, não consegue ficar parado 5 minutos sentado na cadeira, e aí vai ter a dificuldade escolar, a dificuldade de ler, a dificuldade em estudar, é isso. Isso, e começar várias atividades ao mesmo tempo. Começa a ler um livro, já para de ler o livro, já pega o celular, já está fazendo uma outra atividade, já brincando de montar, e acaba não terminando, não concluindo nenhuma dessas atividades. Não conclui nenhum. Certo. Bom, eu acho que ficou super completa a nossa conversa. Eu gostaria, nosso tempo está acabando, eu gostaria de te agradecer, doutora Anelisa, pela participação. Eu acho que é um assunto muito pertinente e que agora na pandemia mesmo, como você havia dito, os pais ficaram mais preocupados porque estavam em casa com as crianças o tempo inteiro, sim. E aí acaba, né, mostrando aí mais a rotina dessa criança e todas as características. Eu acho que ficou bem claro que os papais aí têm que ficar atentos. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram da live de hoje, e para quem enviou pergunta, esperamos que aí todas as dúvidas tenham sido sanadas, né? Continue nos seguindo aqui para acompanhar as próximas lives, nós vamos ter aí outras lives e aprender sobre outros assuntos, né, desse mundo bacana aí das gestantes, das mamães, bebês. Nos vemos na próxima live. Muito obrigada. Boa noite, doutora. Imagina, Lavínia, foi um prazer. Prazer é meu. Até.